Fofinhos, a gente falou do xilema, a gente fala agora do floema. Floema ou liber, ou ainda vasos liberianos, exatamente responsável para transportar seiva elaborada, né? A seiva elaborada, exatamente a seiva orgânica, apresentando açúcares. Cuidado, açúcares mais simples, né? Não vai ser, por exemplo, açúcares complexos tipo amido, afinal de contas, amido ele é insolúvel em água, né? E aí você vai ter, moçada, açúcares mais simples, glicose, normalmente, moçada lá, sacarose. Ah, isso aqui é carregado em água, né? Isso quer dizer que você vai lá transportar em água, junto com a água vai lá sais minerais e vão várias outras moléculas orgânicas, aminoácidos, né? Outros monossacarídeos, outros disacarídeos, principal desses açúcares realmente lá, a sacarose. Nós vamos ter 4 tipos de células em relação à estrutura do floema, né? No xilema eram 3, aqui são 4 células. Nós vamos ter lá, número 1, as células condutoras. As células condutoras do floema são chamadas de células crivadas. Isso em plantas gimnospermas e tubos crivados lá nas plantas angiospermas. Bom, células crivadas, tubos crivados são as células condutoras. Essas células condutoras, elas são células vivas, né? Opa, interessante, lá no xilema. As células condutoras, traqueídeos e elementos de vasos, traqueias, eram mortas, né? Aqui as células são vivas, porém anucleadas. Ou seja, elas não apresentam núcleo. 2 exemplos muito tradicionais de células anucleadas na natureza, exatamente, células tubos crivados do floema e as hemácias, né, no sangue da gente. Sendo, moçada, que eu lembro lá que as hemácias, elas, pelo fato de não terem núcleo, elas têm uma vida muito curta, né? Hemácias vivem tipo lá, né, 90 dias, sem núcleo, não tem DNA, não fabrica RNA, não fabrica proteínas. Em tipo 3 meses, as proteínas estão tão desgastadas que a célula lá acaba morrendo. Ô Landim, se essas células condutoras do floema também são anucleadas, quer dizer que elas são que nem as hemácias, sem núcleo, sem DNA, sem RNA, sem proteínas. Elas vivem pouco tempo? Não. Elas não vivem pouco tempo porque elas estão associadas com as amiguinhas. Essas amiguinhas são chamadas de células companheiras. E as células companheiras, elas são células vivas, nucleadas, que estão associadas às células condutoras através de plasmodesmos. Opa, para quem não lembra lá dessa nomenclatura, plasmodesmos, pontes de citoplasma através da parede celular. Ou seja, apesar da célula condutora do floema ser uma célula nucleada, ela, moçada, vive bastante tempo. Ela vive bastante tempo porque, apesar de ela não ter o núcleo dela, do lado dela ela tem uma amiguinha. Essa amiguinha, célula companheira, ela tem núcleo, então ela tem DNA, RNA, proteínas, e ela se associa às células condutoras por plasmodesmos, exatamente com o objetivo de manter as células condutoras funcionando. Ou seja, a célula condutora pode não ter núcleo, mas não tem problema. A célula companheira tem e fornece à célula condutora tudo aquilo que ela necessita. Por isso que mesmo ela sendo anucleada, ela consegue viver, moçada, vários e vários anos, né, ao contrário da hemácia anucleada, que vive pouco tempo. Eu falei de 4 células, né? Número 1, célula condutora. Número 2, célula companheira. Número 3, fibras de esclerênquima, que nem tinha no xilema, né? Essas fibras de esclerênquima, elas são mortas com papel de sustentação. Tinha no xilema, também tem aqui no floema. E nós vamos ter células de parênquima. Essas células de parênquima, células que são vivas com papel de reserva. Tinha lá no xilema
tem aqui no floema também. Então, as 4 células que a gente vai encontrar no floema, que nem no xilema tem fibras de esclerênquima, células de parênquima. Ah, um detalhezinho, né? Como é que funciona o lance lá do floema? Gente, eu vou pegar uma célula, e vou pegar outra célula, e vou pegar outra célula, e vou pegar outra célula, que nem a gente tinha feito lá no xilema. Você emenda uma célula na outra, você tem agora um tubinho. Sendo que isso aqui em preto está representando a parede celular. A gente, moçada, tem associada as células condutoras, célulazinhas, que são células companheiras. Tanto é que as células condutoras não têm um núcleo, mas as células companheiras, elas são nucleadas. As células companheiras apresentam lá os núcleos delas. E a célula companheira nucleada, a célula companheira com o núcleo, ela se conecta à célula condutora através de, entre aspas, buracos na parede celular. Esses buracos na parede celular, exatamente conhecidos com o nome de plasmodesmos. Plasmodesmos, pontes de citoplasma pela parede celular, permitindo a livre comunicação entre os citoplasmas, permitindo a livre passagem de substâncias. Quer dizer que substâncias podem passar livremente através dos plasmodesmos da célula condutora para a célula companheira. Ô Landim, por que a célula condutora ela é chamada de célula crivada ou então de tubo crivado? Claro, depende lá do tipo de célula. Ô, gente, crivo quer dizer furo, né? Um clássico lá, né, dos filmes de polícia, né? O carro foi crivado de balas, foi todo perfurado. Crivo quer dizer furo. Nesse caso, essa célula crivada, esse tubo crivado, apresenta uma série de crivos entre uma célula e outra, perfurações, onde esses crivos nada mais, nada menos são plasmodesmos, exatamente para permitir a passagem de substâncias de uma célula para outra. Ou seja, a gente vai ter aqui mais plasmodesmos, vários e vários plasmodesmos. Daí a célula fica crivada, ela fica perfurada, cheia de plasmodesmozinhos, de maneira, moçada, que esses plasmodesmos, essas pontes de citoplasma, possibilitam lá a passagem de substâncias, né? A célula companheira, ela tem núcleo, a célula ou tubo crivado vai ser anucleada com crivos, plasmodesmos, para passagem livre de substâncias, ou seja, para passagem lá de seiva elaborada aqui na brincadeira. Então, através dessas passagenzinhas dos plasmodesmos, a seiva elaborada, ela vai passar super de boa. Qual é a diferença, Landim, entre a célula crivada, que acontece em gimnospermas, e o tubo crivado, que acontece em angiospermas? Ô, gente, a célula é essencialmente igual, apenas que a célula crivada em gimnospermas apresenta menos crivos, menos plasmodesmos, apresenta crivos menores, de menor tamanho. E, moçada, os tubos crivados nas angiospermas apresentam mais crivos, apresentam mais plasmodesmos e apresentam crivos maiores. Daí, se alguém pergunta para mim o que é melhor, tem nem o que discutir, né? Tubo crivado é mais bacana, né? Tem mais plasmodesmos, plasmodesmos maiores, a passagem de seiva fica muito mais eficiente do que na célula crivada da gimnosperma, menos crivos e crivos menores. Uma lembrança para vocês que na organização da planta, o floema ele é externo, o xilema ele é mais interno. Então lembrem lá que, de modo geral, floema externo, xilema interno, isso na maioria das plantas, né? O que eu estou dizendo lá na maioria das plantas? Que a gente lembra para vocês que no caule de angiospermas monocotiledôneas,
xilema e floema, eles ficam difusos, espalhados, né? Então eles ficam dispostos de maneira completamente aleatória, completamente espalhados, né? A gente mostrou lá que você pega lá o caule de uma planta monocotiledônea, né? É o caso lá de coqueiro, milho, trigo, arroz. Corta, aí você tem xilemas e floemas difusos, espalhados. Mas, de modo geral, a gente vai ter que o floema é mais externo, o xilema é mais interno, na maioria das plantas e na maior parte das estruturas da planta.